Bom dia. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, né? Falando sobre a fé. Nosso tema agora é a fé. A gente fez aquela introdução da revelação e hoje a gente continua no tema da fé. Semana passada a gente começou a falar da virtude da fé e semana passada a gente falou sobre qual a necessidade que nós temos da igreja e por que nós estamos aqui na igreja. A gente falava que a gente precisa da igreja para ser feliz, porque nós temos uma tendência de felicidade, nós buscamos a felicidade, todo homem quer ser feliz. Essa felicidade tem um nome, é Jesus. A gente vai ser feliz a partir do momento que a gente se unir a Cristo. O homem precisa se unir a Cristo para ser feliz. Como a gente se une a Cristo? A gente se une a Cristo por meio da igreja, que é a continuidade da encarnação do Verbo. A igreja é Deus presente no mundo. Esses 3 pontos que eu falei agora resumem toda a nossa catequese até aqui, desde o início, né? Desde o início da catequese até aqui se resumiu isso. Nós queremos ser felizes. Para ser felizes, nós precisamos nos unir a Jesus. Para nos unirmos a Jesus, nós precisamos da igreja, porque a igreja é o Cristo presente na terra, né? Mas como que a gente faz para a gente aderir à igreja, agora fazer o caminho contrário? Como é que a gente faz para a gente aderir à igreja, aderindo à igreja, nos unir a Jesus e nos unindo a Jesus sermos felizes? Lembrando que a felicidade plena, a felicidade completa, nunca vai passar, é no céu. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, que Deus tem preparado para vós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Como que a gente vai fazer então para fazer esse caminho? Quero ser feliz, preciso ser feliz. Essa felicidade que está no meu coração é um desejo de Deus. Para eu ser feliz, preciso me unir a Cristo. Para me unir a Cristo, preciso da igreja. Aí a gente falou dos sacramentos, da vida de oração, os meios de se unir a Cristo por meio da vida da igreja. Mas como fazer isso? Como aderir à vida da igreja? Aí a gente falou na semana passada que a fé é o primeiro passo para essa adesão à vida da igreja. Então, na semana passada a gente estudou sobre a fé e entendemos que a fé é essa adesão à vida da igreja. Maria, fecha a porta ali, porque acho que o vento vai apagar as velas. Fecha o vento vai apagar as velas. A fé é essa adesão à vida da igreja. Aí eu coloquei aqui nesse quadro, como nasce a fé? Você pode ficar dentro se quiser. Como nasce a fé? Eu preciso da fé. A fé é o vínculo. A fé é o cinto de segurança que me prende no banco, né, da igreja. A fé é aquilo que me une à igreja. Mas como que nasce essa fé? Entendi que eu preciso da fé. Mas como que nasce a fé? Hoje a gente vai estudar como nasce a fé. Para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo de estudar como nasce a fé para que a gente siga esse caminho, para que a fé nasça aqui no nosso coração. Nasça, se desenvolva, cresça. Cada vez mais. Então a gente vai entender hoje como nasce a fé, como cultivar essa fé, como se fosse uma plantinha, uma semente. Hoje a gente vai aprender a jogar essa semente na terra. Tem que ser a terra preta, né? A terra preta é a igreja. Se você jogar a semente numa areia, talvez a semente não vai crescer. Se jogar no pedregulho, ela não vai crescer. Se jogar essa semente na beira do caminho, como diz a palavra de Jesus, os pássaros vão comer. Você não colocar a semente numa terra preta, adubada. Preciso regar, precisa de sol, precisa de sombra às vezes. Isso que a gente vai fazer hoje. Então, como nasce a fé? A gente está aqui fazendo uma catequese, né? Eu coloquei ali no quadro a palavra catequeu em grego, que deu origem à palavra catequese. A palavra catequeu significa ecoar. Ecoar, um som como um sino que bate e ele ecoa. Vocês sabem que o sino ele chama as pessoas para a missa, não é? Aqui na paróquia eles tocam o sino para a missa. Sabe por que o sino é usado para chamar as pessoas para a missa? Falei que tocou o sino da comunhão agora, da comunhão da missa das 8. Por que o sino ele chama as pessoas para a igreja? Porque aqui na hora mais sagrada, que é a hora da instituição, que o padre consagra o pão e o vinho, toca-se o sino. O sino ele ecoa.
o sino ele faz isso, ele catequeu, ele ecoa. Ele faz um barulho, tum, e continua aquele som do sino, ecoando, para lembrar. Ecoar vem de lembrar. É algo que você já sabe, mas que o sino vai te lembrar. Você sabe que a missa é às 10, não sabe? O sino vai tocar na bebê, para te lembrar que a missa é às 10. Você sabe que Jesus está presente na Eucaristia, mas quando o padre diz as palavras da consagração, o sacristão toca o sino, para te lembrar. Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo de Deus. O sino está ecoando, está te lembrando. A catequese é isso. Vocês já sabem quem é Jesus. Vocês já sabem que Jesus é Deus. Dentro do coração de vocês já há uma fé. Porque se não houvesse fé no coração de vocês, vocês não estariam aqui. O que trouxe vocês aqui é a fé. O que a catequese vai fazer? Ela vai fazer ecoar essa fé. Te lembrando coisas que Deus já revelou no seu coração e fazendo que essa fé possa crescer cada vez mais, né? Até se tornar uma grande árvore. Então a gente hoje vai começar a estudar os pontos do crescimento dessa árvore. Os pontos do crescimento da fé. A fé ela começa pela credibilidade da revelação. O que é isso que a teologia chama de credibilidade da revelação? Você lembra que na semana passada eu falei da revelação? Que a revelação nada mais é do que Jesus, Deus que se fez homem, que se anunciou a nós. Né? Tudo aquilo a revelação já se deu por completo. A revelação já se encerrou no Evangelho. Não há nenhuma novidade. Tudo aquilo que Deus precisava ensinar já está ensinado. E se surgisse, se apresentar diante de nós alguma novidade, isso se chama heresia. Entendeu? Heresia é a novidade. A revelação já se deu por completo. Agora precisa que a gente entenda essa revelação. E aí está o Sagrado Magistério, né, que são os bispos, ao longo de toda a história da igreja, para nos ensinar a compreender essa revelação de Deus. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 48: Eu sou o pão da vida. Esse ensinamento de Jesus, que ele estava verdadeiramente presente na Eucaristia, ele catequeu, ele ecoa há 2000 anos. Mas é preciso que essa revelação que Jesus fez, Jesus revelou: Eu sou o pão da vida. Ele disse: Eu sou o pão da vida. Ele revelou. Essa revelação precisa ser ensinada ao longo da história da igreja. E para que a gente acredite na presença real de Jesus na Eucaristia, é preciso disso, da credibilidade da revelação. O que é isso, credibilidade da revelação? É o preâmbulo da fé, aquilo que a igreja chama de preâmbula fidei, o início da fé, é a credibilidade, é daí que nasce, começa a nascer a fé, é a semente na terra. Então a semente na terra começou, por exemplo, estou dando um exemplo concreto aqui, né? Da fé em Jesus na Eucaristia, um exemplo concreto de fé. É um exemplo. Então, o tema da catequese é a fé, não é a Eucaristia nesse momento. Esse exemplo que eu dei, Jesus está presente na Eucaristia. Vocês ouviram isso. Mas nem todo mundo que ouve isso acredita nisso. Tem muita gente que ouviu falar que Jesus está presente na Eucaristia e não crê. Então, existe a credibilidade da revelação para começar essa fé a germinar. O que é essa credibilidade da revelação? Essa credibilidade da revelação é Deus mesmo, com a sua ação, fazendo que aquela revelação dele tenha credibilidade, ou seja possível de ser crido por nós. Não é? E como que Deus faz com que essa revelação seja possível de ser crida por nós? Ele usa dois meios: as profecias e os milagres. Vocês já ouviram falar do milagre eucarístico do anciano? Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Sim. Maria já ouviu, né, Maria? O milagre eucarístico de Lanciano é uma cidade na Itália. Mas existia um sacerdote, padre João, padre Giovanni, né, italiano, Giovanni. Ele tinha muita dúvida com relação à fé. Se Jesus estava ou não estava verdadeiramente presente na Eucaristia. Por quê? Naquela época existia uma heresia que dizia, heresia dos cártaros albigenses,
albigenses, porque essa heresia começou na cidade de Albi, na França. Os cátaros albigenses, eles diziam que tudo aquilo que é matéria é do demônio, e que Deus é puramente espiritual, que Deus é puro espírito. Tudo aquilo que é matéria, o que é material, é obra do demônio, e que existe um Deus bom e um Deus mau. Esse Deus mau, entre aspas, seria o demônio, e que esse mundo que nós estamos vivendo é apenas uma brincadeira do demônio, uma zombaria do demônio, que zomba de nós, fazendo que nós estejamos na matéria. E que Jesus, Deus, veio nos salvar da matéria, veio nos salvar da matéria, para nos levar a uma vida espiritual. E aí os cátaros albigenses diziam que Jesus, na verdade, não era um homem, ele parecia ser homem, tinha aparência de homem, mas ele não era homem, uma heresia. Porque se Jesus não era homem, não se encarnou e não tinha carne humana, ele não sofreu na cruz, ele não morreu. E se ele não tinha carne humana, como é que a Eucaristia pode ser a carne de Jesus se Jesus não tinha carne? Como é que a Eucaristia pode ser o corpo de Cristo se Cristo nunca teve um corpo? Então eles negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. Essa heresia foi muito combatida por Santo Antônio de Pádua também. Santo Antônio de Pádua um dos títulos de Santo Antônio de Pádua é o martelo dos hereges, exatamente porque ele martelava essa heresia dos cátaros albigenses. Vocês já viram a imagem, ele tem o menino Jesus no colo e a Bíblia. Por quê? O menino Jesus, Deus se fez carne. O menino Jesus representa a encarnação do Verbo, é o que Santo Antônio pregava. Jesus está verdadeiramente, Jesus se fez menino, se fez carne, se fez homem, se fez pessoa humana, menino. Menino significa o início da pessoa humana, né? O início do nascimento do homem. Então ele teve o menino Jesus no colo para mostrar que ele pregava a encarnação do Verbo e a Bíblia. Ou seja, ele era um martelo dos hereges. Uma imagem que eu gosto muito de Santo Antônio, que aqui no Brasil a gente quase nunca vê, é ele com o martelo na mão. Você já viu essa imagem? Não. Então a imagem de Santo Antônio está com a cabeça coberta pelo capuz, cabeça baixa, capuz assim, um martelo na mão. Ô pai, você tem uma entremeio? Eu tenho essa imagem. E essa imagem é o martelo dos hereges. Santo Antônio é o martelo dos hereges. Capuz coberto, representando que ele é submisso à igreja, à doutrina da igreja católica, né? Cabeça baixa, capuz coberto, representando a submissão dele à igreja católica, e o martelo na mão, representando a sua pregação, que ele era o martelo dos hereges. Então Santo Antônio pregava combatendo essa heresia. Mas a gente estava falando do milagre lentiano, né? Esse padre que vivia essa época, ele tinha muitas dúvidas, porque os cátaros albigenses, eles eram pessoas extremamente piedosas, eles eram pessoas que aparentavam ter uma vida muito reta, muito santa, faziam jejuns tremendos. Os jejuns deles eram tremendos mesmo, porque, como eu disse, na cabeça dos cátaros, tudo que é matéria é do demônio. A comida é o quê? Matéria. Então eles não comiam. Muitos cátaros albigenses morriam de inanição. E eles acreditavam que morrer de fome, morrer sem comer, para eles, era a grande vitória sobre a matéria e o grande triunfo do espírito sobre a carne. Então, muitas vezes morriam de fome mesmo. Então, assim, esse padre ficou meio abalado com essa heresia. E aí ele começava a celebrar a missa e ele tinha dúvidas. Será que Jesus realmente está presente na Eucaristia? Será que ele não está? Então, um dia, na cidade de Lentiano, esse sacerdote, antes de celebrar a missa, entrou na sacristia e pediu a Deus que ele queria crer conforme crê e ensina a igreja, né? Conforme a Sagrada Tradição, conforme o Sagrado Magistério, conforme a Sagrada Escritura. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, o padre já tinha a revelação, o padre já sabia, a igreja revelou, Jesus revelou: eu sou o pão da vida. O padre ainda não tinha a fé, porque a heresia havia abalado a fé dele. Então o que ele precisava? De uma credibilidade de fé. Como se dá credibilidade de fé? Pelos milagres e pelas profecias. As profecias, a gente pode resumir, não só as profecias de Isaías, as profecias bíblicas, né? Mas as profecias são o ensinamento dos santos, como São João em Mar, que ensinava, que pregava sobre a Eucaristia, como Santo Antônio de Pádua, que pregava sobre a Eucaristia, inclusive teve o milagre eucarístico da burra. Não sei se você já ouviu falar desse milagre eucarístico da burra de Santo Antônio de Pádua.
Não? Depois a gente fala, então vamos esticar muito o chiclete. As profecias também não estavam bastando para o padre. A revelação também não estava bastando para o padre. Então o que ele precisava? De um milagre. Então ele entrou na sacristia e pediu a Deus: eu quero acreditar como ensina e acredita a igreja. Ele pediu uma oração sincera. Foi celebrar a missa. Na hora da consagração, quando ele tomou o pão nas suas mãos, ele levou aos céus e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nas mãos do Padre, o pão se tornou um pedaço de carne. E o vinho no cálice se tornou sangue. Isso foi no ano de 1280. Até hoje, esse milagre está presente em Lanciano, na Itália. A carne está lá até hoje, ela não apodrece, ela não entra em decomposição, ela está perfeita até hoje. Quase 1000 anos depois. O sangue coagulou, ele formou 5 coágulos de sangue, mas está lá até hoje. Coagulado perfeitamente, não apodrece, não entra em decomposição. Mesmo ele tendo ficado 1000 anos exposto à temperatura e ambientes normais. Até mesmo porque em 1200 não tinha refrigerador, né? Não tinha freezer. Em 1972, Dr. Linneu e Dr. Pacelli, que são 2 histologistas, cientistas italianos, inclusive prestaram um serviço para a NASA. Os frades franciscanos que cuidam do milagre de Lanciano na Itália, eles cederam o milagre de Lanciano para esses cientistas, esses histologistas, Dr. Linneu e Dr. Pacelli, para que eles estudassem o milagre de Lanciano. Pode falar. Eu não estou entendendo direito o nome da cidade. Lanciano, escreve assim, Lanciano, com C. Lanciano, né? Lanciano. A pronúncia que é Lanciano. Dr. Pacelli e Dr. Linneu estudaram o milagre de Lanciano, pegaram a espécie da carne e a espécie do sangue, né? Os coágulos. Detalhe: os frades franciscanos escolheram esses 2 histologistas, esses cientistas, porque eles eram ateus. Entendeu? Então escolheu 2 cientistas ateus e renomados, né? Professores universitários, tinham serviços prestados para a NASA, etc. E eles fizeram um estudo durante meses. Naquela época não existia o WhatsApp, né? Em 1970 não tinha WhatsApp, né? Nem celular era tão... Se tivesse, era só os cientistas que tinham, né? Mas era telefone ou telégrafo, né? Telegrama. Pai, mas o que é o sangue coagular? O sangue coagular é o sangue secar. Depois de muitos anos disso, depois de muitos meses de estudo, o Dr. Linneu e o Dr. Pacelli mandaram um telegrama para o convento. O frade que estava na recepção do convento recebeu o telegrama dos irmãos Carteira e viu que era do laboratório que estava estudando o milagre Lanciano. Ele reuniu a comunidade religiosa dos franciscanos para abrir o telegrama junto, porque ele sabia que ali estava o que os cientistas tinham falado, né? Quando eles abriram o telegrama, eles escreveram uma única frase, chega até a arrepiar. A frase que eles escreveram é: Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne. Depois veio o laudo pericial emitido pelo Dr. Pacelli e pelo Dr. Linneu. O laudo dizia: é carne de um homem vivo, não se explica como. É sangue de um homem vivo, como se fosse tirado hoje. O tipo sanguíneo é o mesmo tipo do sangue sudário, que leva a entender que esse sangue é o mesmo sangue do homem que esteve no sangue sudário. A carne é um pedaço, um recorte do miocárdio, tecido do coração nervo vago. É um recorte do coração, como se Jesus na Eucaristia nos desse o seu sagrado coração. Como ele mesmo já havia dito a Santa Margarida Maria Alacoque, na devoção do Sagrado Coração de Jesus, que na Eucaristia ele nos dá o seu coração. Então o Dr. Linneu disse no seu laudo: a carne é a carne do coração de um homem vivo. E o sangue é o sangue de um homem vivo, como se tivesse sido retirado hoje. Não tem explicação científica que possa retratar como que, depois de quase 1000 anos, essa carne e esse sangue permanecem em estado vivo. É um milagre antigo.
Esse milagre está exposto até hoje na Itália. Quando eu morava em Volta Redonda, tinha um padre, um pároco, né? O padre Nani. Agora ele deve estar bem velhinho, o padre Nani. Ele é italiano, né? E quando ele ia visitar a família dele nas férias na Itália, ele passava em Lanciano. Ele passava em Lanciano, visitava o milagre de Lanciano e voltava louco. Aí voltava, se fosse possível, eu acho que ele andava com o ostensório na mão o dia inteiro. Ele ia no banco com o ostensório na mão e ficava em êxtase. E esse êxtase do Padre Nani se renovava a cada ano que ele voltava na Itália e visitava o milagre de Lanciano. São vários milagres eucarísticos, são centenas de milagres eucarísticos. O último milagre eucarístico se deu agora em Buenos Aires, há pouco tempo atrás, onde a hóstia sangrou, aqui em Buenos Aires, próximos de nós, agora há pouco tempo atrás. Então são milagres, milhões de milagres eucarísticos. Eu, inclusive, tenho um livro lá em casa, o nome do livro é Milagres Eucarísticos. E são centenas de milagres eucarísticos retratados nesse livro. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa da credibilidade da fé. Credibilidade da fé. O padre tinha a revelação, o padre tinha as profecias, mas o padre ainda não conseguia acreditar. Então Deus operou um milagre para que o padre acreditasse, tivesse a fé da igreja. Não só aquele padre, mas qualquer pessoa que hoje não acredite na Eucaristia, se for em Lanciano, na Itália, vai lá ver e vai ver na Itália o milagre de Lanciano diante dos seus olhos. Depois vocês digitam no Google milagre de Lanciano, escreve Lanciano, e aí vocês vão ver as fotos do milagre. Tem vídeos no YouTube sobre esse milagre, pregações, etc. Então, a preâmbula fidei, né? O preâmbulo da fé, o começo da fé, se dá pela credibilidade da revelação. Né? A revelação é o que Jesus nos ensinou e a gente vai acreditar nisso. O ideal é que a gente acredite apenas porque Jesus falou. Né? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida, me basta. Ele disse. A igreja ensina, para mim já basta. E esse é o ideal. Mas muitas pessoas precisam de um pouco mais. E aí Jesus, na sua misericórdia, permite milagres, né? Permite milagres e profecias. Parece que quanto mais inteligente precisa de mais, né? Parece que quanto mais inteligente a pessoa é mais resistente, né? Talvez por causa do orgulho, né? Por causa do orgulho. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Às vezes a pessoa que é inteligente demais, às vezes essa inteligência leva a conduz, pode ser que a conduza ao orgulho, né? E esse orgulho é uma barreira entre a pessoa e Deus. Não é necessariamente, né? O São Tomás de Aquino é inteligentíssimo, é um gênio, né? São Tomás de Aquino é um gênio e é santo. Então não é uma regra, mas acontece muito. Na verdade, a ciência e a fé devem andar junto. A ciência e a fé andam junto. Pelo fato de lembrar a maioria teu. A ciência e a fé, ela andam junto. Tem uma encíclica do Santo Padre Papa João Paulo II que chama Fides et Ratio, a fé e a razão. E ele fala exatamente isso, que a ciência e a fé andam juntos. Que a ciência, ela confirma a fé. Que foi o que aconteceu com o doutor Lineu e o doutor Pacheco. Foi a ciência deles que confirmou a fé no milagre de Lanciano. Então a gente está falando dos sinais de credibilidade. Agora vamos olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus é sempre o nosso espelho principal. Como que era a vida de Jesus? Jesus, no seu anúncio público, no seu anúncio do reino, na sua pregação, Jesus pregava profecia. Jesus fazia milagres, fé e milagres. Jesus pregava profecia. Jesus fazia milagres, fé e milagres. Por quê? Credibilidade da fé. E o que fazia essa profecia de Jesus quando Jesus pregava, depois fazia milagres? Fazia as pessoas começaram a olhar para Jesus com outros olhos. Ué, mas não é esse o filho do carpinteiro, filho de José? De onde ele vem tanta sabedoria? E as pessoas começavam a se aproximar de Jesus.
Até os fariseus começavam a se aproximar de Jesus. Como a gente vai ver em João, capítulo 3, quando Nicodemos vai buscar Jesus à noite. Por que Nicodemos se aproxima de Jesus e quer conhecer Jesus? Porque Nicodemos havia ouvido a profecia, ou seja, a pregação de Jesus. Nicodemos havia visto os milagres. Isso trouxe Nicodemos para perto de Jesus. Isso trouxe Nicodemos para perto de Jesus. Quando a gente vai à missa e o padre prega, é profecia. Cada vez que a gente ouve uma pregação, é uma profecia. É Deus falando. Né? E muitas vezes acontecem milagres. Eu me lembro de muitos milagres, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas têm a impressão de que o milagre é coisa do passado, que não existe mais. Eu me lembro de muitos milagres que eu vi ao longo desses 20 anos de anúncio da palavra. Por quê? Porque Deus confirma a sua palavra com milagres. Deus trabalha assim. Eu me lembro quando eu estava pregando uma vez em Paraibuna, estava pregando num grupo de oração em Paraibuna, e Deus falou no meu coração assim, Deus colocou na minha cabeça, eu falei, o Senhor hoje me mostra que Ele está curando uma pessoa de um problema dentário. E aí, encerrei a pregação e esqueci disso totalmente. Na outra semana, uma moça veio falar comigo, uma moça nova, uns 20 e poucos anos, 23 anos. Ela disse, semana passada você disse que Deus estava curando uma pessoa de um problema dentário. Eu estava com um problema gravíssimo na minha gengiva e o dentista disse que eu ia perder todos os meus dentes. Inclusive, todos os meus dentes já estavam moles. Imagina uma moça de 20 e poucos anos ficar sem os dentes. E ela disse que depois daquele dia, daquele momento, os dentes dela começaram a, tipo assim, a não ficar mais mole, começaram a ficar mais firmes. E aí ela foi ao dentista e ele dizia, não sei o que aconteceu, o problema que você tinha de gengiva não existe mais. Então Deus dá a palavra, Deus faz os milagres. Eu me lembro de uma pregação que eu fiz, uma missão aqui em Jacareí, em 2008. 2008 eu fiz uma missão em Jacareí, após o padre Wendel, na época. Agora o padre Wendel está em São José dos Campos, mas na época ele era pároco da paróquia São João Batista, lá em Jacareí. E a gente fazia missões, né? O objetivo era fazer missões de rua, e a gente fazia um grupo de oração, com pregação e músicas na rua, na praça. Então, assim, passava todo quanto tipo de gente, né? E a gente fez um desses encontros numa praça lá, que era na avenida principal, assim, passava muito carro, muito trânsito, né? E não tinha microfone. Então, a gente tinha que pregar a plenos pulmões, né? Gritando, né? Por causa do trânsito. E eu lembro que eu preguei, e Deus falou também, Deus colocou no meu coração que o Senhor está tocando uma pessoa que tem um problema no joelho. E eu falei assim, ó, Deus revela que Ele está tocando uma pessoa com um problema no joelho. Após o encontro, uma senhora veio falar comigo que ela tinha um problema seríssimo na rótula do joelho, que ela tinha dificuldade de andar, tinha dificuldade de dobrar o joelho, e que ela, apesar desse problema, tinha ido aquele dia para ouvir a palavra porque ela sabia que Deus ia intervir na vida dela. E aquele problema de joelho dela havia desaparecido. Ela não sentia dor naquele momento, ela dobrava o joelho, ela conseguia se ajoelhar. Ela tinha sentido um milagre, tinha acontecido um milagre. Deus dá a profecia, Deus confirma com milagres. Diversos outros milagres que eu pude contemplar ao longo desses 20 anos. E se você colocar no Google, você vai começar a ver. Colocar milagres eucarísticos. Um monte de milagre eucarístico que aconteceu na história da igreja, que acontece hoje. Milagres de cura. Você vai ver um monte de milagres de cura. Se você for estudar o processo de beatificação dos santos, canonização dos santos, por exemplo, agora recentemente foi beatificada em Baibentiane a Beata Inhaxica. Você sabe como que acontece um processo de beatificação? Tem que ter um milagre inexplicável. E para ser canonizado tem que ter um milagre inexplicável. A Beata Inhaxica foi beatificada porque houve a cura de uma senhora que tinha um problema gravíssimo no coração.
Essa senhora estava desenganada, o médico disse, ó, você opera ou você morre. Esse é de Minas Gerais? Vai vir dia aqui em Minas Gerais. A gente já foi lá. A gente já foi lá. E, inclusive, o dia que a gente foi lá, essa senhora estava na igreja. E ela disse, não, a minha Chica vai me operar. Ela falou pro médico, era uma senhora que a minha Chica vai me operar. Era a fé dela. Ela foi para casa, rezou para a minha Chica, falou assim, Chica, eu não quero passar por cirurgia. Eu não quero operar meu coração. Mas o médico disse que eu vou operar o coração e eu vou morrer. Então a senhora me opera. E ela rezou isso para a minha Chica, dormiu tranquilo, acordou no outro dia e foi ver a vida. Depois de meses, o médico ligou para ela e falou assim, a senhora não vai voltar aqui para fazer cirurgia, a senhora vai morrer. Ela falou assim, minha Chica já me operou. O médico, meu Deus do céu, que mulherzinha louca, né? Então vem cá então para ver então, a cirurgia que a Chica fez no seu coração. Aí ela foi, o médico fez um exame nela, e nesse exame o médico constatou e falou para ela assim, senhora, não sei o que aconteceu, mas o seu coração tem uma cicatriz, como se ele tivesse sido operado por alguém. De fato, alguém operou o seu coração. Esse foi um milagre, quem a Chica foi beatificada. Quando aconteceu esse milagre? Agora, há poucos anos atrás, em Minas Gerais. Então, cada santo que é canonizado, ele é canonizado por causa de um milagre. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo milagres. Só que depende do quê? Nós pedimos. E só vai pedir quem acredita. Entendeu? Então, preâmbulo fidei, a fé, preâmbulo da fé, ela precisa dos sinais de credibilidade, que se dão por milagres e profecias. Não é? E depois que Deus opera essa credibilidade, Deus dá credibilidade à fé dele, à palavra dele, e acontecem os milagres e profecias, acontece aquilo que a igreja chama de dupla revelação, a teologia chama de dupla revelação. A gente falou da revelação, né, que se deu em Cristo, Jesus se revelou, se falou, apresentou as coisas do reino de Deus, mas nesse momento, para que a gente tenha fé, para que a fé que germinou quando alguém falou de Jesus para a gente, quando acontece a dupla revelação, essa fé brota e começa a nascer as folhas, as raízes. Mas aqui vem a dupla revelação que faz com que essa árvore cresça, fique uma árvore adulta e comece a dar frutos. O que é essa dupla revelação? É a revelação externa e a revelação interna. Por isso que é dupla revelação. É uma revelação que acontece fora do coração do homem e acontece dentro do coração do homem. Externa e interna. Externa é fácil da gente entender, né? São os milagres das profecias, aquilo que ele vai ver. Caramba! Um médico lá que não acreditava olhou lá, o coração da senhora foi operado. Quem que operou a senhora? Aí a Chica. A Chica? Aí a Chica. Revelação externa. Médico, nossa, aconteceu um milagre aqui. Diante dos meus olhos, aconteceu um milagre. Doutor Lineu e doutor Pacelli chegaram lá, meu Deus do céu, é a carne do homem vivo. Como é que pode isso? É o sangue de homem vivo, como é que pode isso? Que tipo de sangue que é? Ué, é o mesmo tipo de sangue do sangue sudário. Como é que pode isso? É um milagre. Revelação externa. Doutor Lineu e doutor Pacelli, como eu disse para vocês, eles eram ateus e eles se converteram ao estudar o milagre de Turim e se tornaram católicos. Revelação interna. Aquilo que aconteceu fora, que eles viram o milagre, moveu algo dentro deles. E acontece uma revelação interna. Jesus começa a falar no coração do homem. Jesus falou lá no coração do doutor Lineu. Viu, Lineu? A Eucaristia sou eu. E aquilo começa a reverberar, começa a fazer o quê? Catequeu. Começa a fazer igual sino. Plim. Começa a ressoar dentro do coração do homem. E aquilo começa a fazer com que a fé dele cresça. Doutor Lineu, nossa, realmente, a Eucaristia é Jesus. Conforme já tinham me falado na minha infância. Eu tinha esquecido, tinha deixado de lado, não tinha mais acreditado. Aquele padre que tinha dúvidas, quando ele celebrou a missa e a hóstia se tornou um pedaço de carne na mão dele, o cálice tornou sangue, ele viu o sangue, ele viu a carne. Revelação externa, a dupla revelação externa, ele viu a carne e o sangue. Revelação interna, Deus falou no coração dele, e agora você acredita em mim?
mim? Ou não? Revelação interna. Aí começou o catequismo, começou a catequese. A catequese dada pelo próprio Jesus, que vai ali reverberando, ecoando, ressoando. Aí que nasce a fé. Aí é o nascimento da fé. Doutor Leneudo do Pacelli começaram a ter fé eucarística. Começaram a acreditar na Eucaristia. Começaram a acreditar na Eucaristia, começaram a acreditar nas coisas da igreja. Começaram a estudar o catecismo. E o catecismo diz: a Santíssima Virgem é Imaculada Conceição, ela não tem pecado. Agora eu sou católico, eu creio na Eucaristia. A igreja ensina que a Nossa Senhora é Imaculada, então eu creio que a Nossa Senhora é Imaculada. E a fé começa a crescer. A igreja ensina que existe o purgatório, que a gente precisa rezar pelo purgatório. Eu não sabia, fiquei sabendo. Então eu vou rezar pelo purgatório. E a fé católica dele começa a crescer. E a fé começa a se desenvolver. Opa! E aí a pessoa começa a caminhar na virtude. A igreja diz que eu preciso viver a castidade. A igreja diz que eu preciso ir à missa ao domingo, então eu vou começar a frequentar a missa ao domingo. Eu vou começar a viver a castidade. Eu vou parar de usar o álcool. Por exemplo, eu vou viver a fidelidade matrimonial. E a fé começa a crescer, a virtude começa a crescer, e a fé começa a se desenvolver. E a fé desemboca na doutrina da Igreja Católica, nos dogmas da Igreja. O que você ia falar, Maria? Deu 36 minutos. Tá bom. A fé se desemboca nos dogmas da Igreja, na doutrina da Igreja. A nossa fé é uma fé dogmática. Você sabe o que é dogma? Já ouviram falar essa palavra? Todo mundo já ouviu falar de dogma? Nunca ouviu falar de dogma? O que é o dogma? O dogma é uma certeza de fé, atestada pela Igreja. Quem estabelece um dogma é o Santo Padre, o Papa. O Papa diz: isso é uma verdade de fé católica. Ou você crê nisso, ou você não é católico. Todas as religiões têm dogmas? Todas as religiões têm dogmas. Por exemplo, espíritas têm dogma? Espíritas têm dogma. Os espíritas não falam que existe reencarnação? Ou você crê na reencarnação e é espírita, ou você não crê na reencarnação e não é espírita. É um dogma espírita. Eu não creio na reencarnação, eu creio na ressurreição. Eu não sou espírita. É um dogma espírita. Entendeu? Os evangélicos têm dogma? Os evangélicos têm dogma. O evangélico, por exemplo, da Igreja Batista, ele diz: Jesus Cristo é Deus. Ah, mas eu não creio que Jesus Cristo é Deus. Eu creio que Jesus Cristo é um profeta. Eu creio que Maomé é um profeta e eu creio que Deus é Alá. Ué, meu filho, então você não é evangélico, você é muçulmano. Você entendeu? A Igreja Católica tem dogmas. Quem estabelece os dogmas é o Papa. O que é o dogma? É uma verdade de fé indiscutível, inegociável. Como eu disse, para o espírita, a reencarnação é inegociável. Eu não creio em reencarnação, então você não é espírita. Eu não creio em Maomé, você não é muçulmano. Eu não creio em Buda, então você não é budista. Você entendeu? Dentre os dogmas de fé, existe a Eucaristia, é o dogma de fé, a presença real de Deus na Eucaristia. Eu não creio na Eucaristia, então você não é católico. Existe a Imaculada Conceição, Nossa Senhora é Imaculada. Eu não creio na Nossa Senhora Imaculada, então você não é católico. Você entendeu? São vários dogmas de fé. Só dogmas marianos são 5. Maternidade divina, Mãe de Deus, são 5 dogmas marianos. Diversos dogmas, infabilidade papal, dogma, etc. A revelação, a dupla revelação, que faz nascer a fé. Né? Então, retomando desde o início, a fé precisa ser germinada, plantada e nascer. Né? A fé, ela se dá pela revelação. Eu preciso crer naquilo que me foi revelado. Então precisa credibilidade da revelação. A credibilidade da revelação se dá pelos milagres e pela profecia. Se deu os milagres, se deu a profecia. Eu nunca vi um milagre, mas eu tenho muita fé. Por quê? Você ouviu a profecia. Entendeu? Senão você não tinha fé. Eu nunca vi um milagre, mas eu creio, porque alguém pregou para você e você acreditou. Bastou a pregação. Que bênção, maravilha. Glória a Deus. O milagre precisa ser exceção da regra. Você vê que o milagre ele se dá exatamente quando a pessoa se recusa a acreditar. Deus opera o milagre. Ou quando a pessoa quer acreditar, mas não consegue. No caso daquele padre. Eu quero acreditar, mas não consigo. Deus opera o milagre.
O milagre é um socorro de Deus. Entendeu? O milagre é um socorro de Deus para que a gente tenha fé. Por que a gente tem que ter fé? Porque a fé nos une à igreja. A igreja nos une a Jesus. Jesus é a nossa felicidade. Então por isso que Deus quer nos dar fé. Porque Deus quer nos ver no céu. A fé é o preâmbulo do céu, é a primeira porta do céu. Sinais de credibilidade, milagres e profecia. Dupla revelação. Você vê, aquilo ecoa dentro de você, catequio. Ecoa dentro de você. Deus mesmo faz a sua catequese. E você começa a crescer na fé, crescendo, a fé nasce. E você vai crescendo nessa fé. E que fé é essa? É a fé católica. Nossa fé católica. A fé católica é uma fé dogmática, como eu disse para vocês. A gente precisa crer no que ensina a igreja. É o que a gente reza toda a missa no creio. Creio na Santa Igreja Católica. A gente não reza no creio. Eu creio na Santa Igreja, creio em Deus Pai Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor. Aí depois a gente diz, eu creio na Santa Igreja Católica. É a nossa fé dogmática. Eu creio naquele que ensina a igreja. Não é? E o que ensina a igreja? E como que a igreja ensina? Tem um tripé da fé. Um tripé que vai manter a nossa fé católica. Sagrada tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério. Você já ouviu falar disso? A Sagrada Tradição é aquilo que nós recebemos lá de Jesus e que foi nos transmitido pelos bispos, através dos apóstolos. A palavra de Deus vai dizer aqui, eu separei duas palavras em que São Paulo cita a Sagrada Tradição. Na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios foi escrita no ano 52 depois de Jesus. Jesus ascendeu aos céus no ano, aproximadamente no ano 33. Não é? Então, no ano 52, é 19 anos depois da ascensão de Jesus, depois da sua ressurreição e ascensão. A igreja tinha 19 anos de história. Já tinha a Sagrada Tradição. Olha o que vai dizer São Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, São Paulo vai dizer: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que se entrega, Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu disso, isto é o meu corpo. Fé dogmática eucarística. São Paulo está falando da Eucaristia. Isso é o meu corpo. Como que ele sabe que Jesus está na Eucaristia? Porque ele recebeu, e o que ele recebeu ele transmitiu. A transmissão da fé. Isso é a Sagrada Tradição. A transmissão da fé, que veio lá dos apóstolos. Quem disse eu sou o pão da vida? Jesus. Quem ouviu? Pedro, Tiago, João, Mateus. Eles ouviram. E eles transmitiram. Entendeu? São Cirilo de Jerusalém ouviu isso de alguém. São João Crisóstomo, Santo Padre, ouviu de alguém. São João Clímaco ouviu de alguém. E pregou, e foi falando, foi pregando, e foi transmitindo a fé. Né? A palavra grega que diz é paródose, que é transmissão, significa transmissão. A primeira carta aos Coríntios também, capítulo 15, versículo 3, São Paulo diz, de fato, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, São Paulo diz, de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, no ano 19 de São Paulo aqui, no ano 19, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo já nos mostra o que? A Sagrada Tradição. Queridos, no ano 19 já tinha Bíblia? Não tinha Bíblia ainda, né? Até mesmo porque isso que a gente está lendo aqui estava sendo escrito pelo Paulo ali. Quando Paulo estava escrevendo a primeira carta aos Coríntios que vai compor a Bíblia não existia, né? Porque São Paulo ainda ia escrever. Para vocês terem uma ideia, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. O evangelho de João foi escrito muito depois, quase 50 anos depois da carta aos Coríntios. Então, o evangelho de João, onde está escrito João 6,48, Jesus diz, eu sou o pão da vida, esse evangelho ainda não tinha sido escrito. Então, São Paulo podia dizer que, conforme está lá em João, capítulo 6,48, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Porque não existia
Eucaristia, o Evangelho de João. E como que São Paulo então vai pregar que Jesus está presente na Eucaristia? Pela Sagrada Tradição. Pela Sagrada Tradição. Eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo recebi. A Sagrada Tradição é a transmissão da fé. Não é? O que é o Sagrado Magistério? Você sabe como que surgiu a Bíblia? Como que a Bíblia foi consignada nesses 72 livros aqui? Sabe que a Bíblia não nasceu assim, né? Tem um vídeo que o Padre Paulo Ricardo diz assim, tem gente que acha, o Padre Paulo Ricardo diz, tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu com capa, zíper de tudo. Ela não caiu do céu com capa, zíper de tudo, como vai dizer o Padre Paulo Ricardo, né? Como que surgiu a Bíblia? A Bíblia nasceu do Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? São os bispos da igreja ao longo dos anos, começando com os apóstolos. Magistério vem de magister ou de magistra, que é mestre, né? Então, a Nossa Senhora, o título de Nossa Senhora é Mater et Magistra, né? Mãe e mestre. Magistério vem de magistra, de mestre. Os apóstolos são os mestres da fé, que nos transmitiram pela tradição a fé. E o magistério é aquele que explica a fé. Os magistérios são os bispos, o Santo Padre, o Papa, e todos os papas ao longo da história da igreja. De forma que o Papa Francisco não pode pregar uma novidade. Lembra que eu falei que a revelação já foi feita? Não existe novidade. O Papa Francisco explica aquilo que foi transmitido pela tradição. Ele, como magistério da igreja, explica aquilo que foi transmitido pela tradição ao longo de toda a história da igreja. Então, por exemplo, o Papa Paulo VI escreveu aquela encíclica que o nome da encíclica é Humanae Vitae, o Papa Paulo VI. Nessa encíclica, o Papa disse que era proibido usar meios anticoncepcionais artificiais, como pílula. Humanae Vitae. O Papa está magistrando. O Papa Paulo VI escreveu isso. Nunca um Papa pode autorizar, porque o magistério não se desdiz, não se nega. Aquilo que o Papa falou é e sempre vai ser. Entendeu? O magistério não entra em contradição. O Sagrado Magistério. E a Sagrada Escritura é a Bíblia, composta pelo Velho Testamento, que já existia entre os judeus, e o Novo Testamento, que foi escrito pelos bispos católicos. Vocês sabiam que foram bispos católicos que escreveram o Novo Testamento? Sabiam disso ou não? Quem que foi Mateus? São Mateus, o autor do Evangelho, um bispo católico, um bispo da igreja. Quem foi Paulo? Um bispo da igreja. Quem foi João? São João, que escreveu as cartas de João, um bispo da igreja. Quem foi São Marcos? Bispo da igreja. Tem as cartas de São Pedro. Quem foi Pedro? Primeiro o Papa. Então, o Novo Testamento foi escrito pelos magistérios da igreja. O Novo Testamento foi escrito pela igreja. Quem é o autor do Novo Testamento? A Igreja Católica Apostólica Romana. E quem que compilou esses 72 livros? Tinha muitas coisas que foram escritas. Os bispos se reuniram e discerniram aquilo que era inspirado e aquilo que não era inspirado. Aquilo que era inspirado, eles colocaram na Bíblia. Entendeu? O que era inspirado. Ou seja, a Bíblia é obra da Igreja. A Igreja compilou a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas quem deu discernimento para discernir o que era inspirado por Deus e o que não era inspirado por Deus, quem discerniu isso foram os bispos da igreja. Então a igreja tem autoridade para ensinar como interpretar a Bíblia. Como que é o nome disso? Sagrado Magistério. Então aqui está o pilar da nossa fé. Sagrada Tradição, aquilo que recebemos dos apóstolos. Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Amém? Assim nasce a fé. Se a gente responder aquela pergunta, como nasce a fé? A fé nasce assim. Revelação. Milagres e profecias. Revelação interna e revelação externa. Depois que a gente crê, a gente está lá como aqueles doutores que viram o milagre e disseram, eu acredito, e agora o que eu faço? Eu busco a verdade dogmática da igreja. Como eu busco a verdade? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério. Amém?
a Bíblia diz que não pode ter imagens. Que imagens são essas que não pode ter na Bíblia? Busca no Sagrado Magistério. O que a igreja ensina ao longo dos anos? O que diz a tradição? Que imagens eram essas que eram proibidas? Era a imagem dos ídolos. Tanto que no primeiro templo, feito por Salomão, tinha diversas imagens. Imagens de bois, imagens de anjos. A Arca da Aliança tinha 2 imagens de anjos em cima dela. E diz que o templo foi tão agradável que a glória de Deus penetrou no templo de Salomão e ele ficou repleto de nuvens da glória de Deus. Ou seja, se Deus não gostasse de imagens religiosas, como é que a glória dele saiu daquele templo, que era cheio de imagens religiosas? Sendo que aquele era a primeira igreja da história. A primeira igreja feita por Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi o templo de Salomão, repleto de imagens religiosas. Por isso que é preciso entender pela tradição e pelo magistério das Escrituras. Amém? Então, semana que vem a gente continua nesse raciocínio da fé. Hoje a gente entendeu como nasce a fé. Durante essa semana vamos rezar e pedir a Deus que aumente a nossa fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor possa fazer com que a nossa fé cresça. Peça ao Senhor essa graça da oração. Que o Senhor faça com que a nossa fé cresça cada vez mais. Hoje a gente viu como nasce a fé. Agora vamos aplicar isso ao longo dessa semana. Vamos aplicar isso. Ouvindo pregação boa, Padre Paulo Ricardo, ouvindo doutrina da igreja, lendo livros católicos, ouvindo pregações católicas, permitir que essa profecia vá germinando na nossa fé. Quem sabe até mesmo Deus não opera um milagre diante dos nossos olhos. E aí, através desses sinais de credibilidade, da profecia e dos milagres, a gente vai permitir que haja a dupla revelação externa e interna. E Deus falando no nosso coração, ecoando no nosso coração, vai nascer a fé. E essa fé vai ser alimentada como? Sagrada tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério. Amém? Deus abençoe. Viva Maria Imaculada.